A paz do Senhor, minhas irmãs. Que honra estar aqui, pastorear. A senhora é doce, a senhora exala a graça de Deus. Que Deus continue te dando essa graça. Porque liderar, né, pastor? Quero saudar o pastor presidente aqui. Que campo lindo, pastor. Que igreja abençoada. Que Deus continue guardando o cajado de vocês. Que a obra das mãos de vocês continue sendo bem sucedida. Que tudo que continuar sendo feito nesse lugar traga muita alegria ao coração de vocês, mas muito mais glorifique o nome do nosso Senhor. Nesse lugar, nessa cidade, nesse estado. Obrigada, pastora, que honra. Obrigada pela confiança, obrigada pelo convite. Enfim, estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite. Quero agradecer a todos os irmãos que já estiveram conosco, os pastores que buscam, que levam. A irmã Gorete, cadê a Gorete? Gorete está ali, toda tímida. O meu vestido, quando eu estava saindo do hotel para cá, o zíper puff arrebentou. E eu sempre trago 2 vestidos, mas como volto amanhã e passo em casa antes de ir para uma outra agenda, eu trouxe só ele e vim com o vestido arrebentado. Pensei, gente, é congresso de mulher. Vai ter uma irmã lá que vai resolver meu problema. E aí veio a Gorete. E aí a gente não conseguiu costurar, gente, mas ela grampeou. Estou grampeada aqui. Com um durex para não machucar. E glória a Deus pela sua vida. Deus guarde você. Deus guarde a sua profissão. Sei que tem loja, sei que mexe com cabelo. Deus abençoe você, o seu esforço. Ela estava sofrendo mais que eu, porque eu pensei, não, a gente dá um jeito, né? Preocupar com coisa grande, né, minha irmã? Nós que somos cristãs e inteligentes, a gente preocupa mesmo. Eu tenho uma filosofia de vida que eu não sofro por coisas que não valem a pena, porque a vida já vai trazer momentos em que a gente não vai ter escolha. A gente vai sofrer. Então, eu não fico sofrendo por coisas que eu pensei, gente, eu vou pregar de algum jeito, né? Na pior das hipóteses, eu pego um vestido emprestado e prego. Mas não estava sofrendo, não, estava lá tranquila. Mas o Senhor providenciou todas as coisas. Louvado seja o nome dEle por isso. Eu sou a pastora Sara Mendes, como a pastora Yara já me apresentou, e junto com meu marido, esse homem lindo aqui, nós servimos a Deus na Assembleia de Deus Campos Campinas, Ministério de Madureira, em Goiânia, e temos como líderes sobre as nossas vidas o bispo Oídio José do Carmo e a bispa Neuza César Carmo, debaixo da bênção dos quais nós estamos aqui. Somos pais de 3 filhos, eu tenho uma menininha de 7, uma de 6 e um rapazinho de 2 aninhos. Estava vendo a pastora falar sobre como o filho é bênção, e eu quero ratificar com ela aqui, concordar com ela, dizer que seu filho dá o que você acredita que ele dá. Filho não dá trabalho, filho dá alegria. Amém, minha irmã? Declare isso sobre a vida do seu filho. Independente do momento que você esteja vivendo com ele, independente das coisas terem perdido o controle sobre a sua ótica. Porque mesmo quando elas saem do controle no nosso olhar, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Então, que Deus guarde a sua casa. E eu também sou psicóloga, apesar de não estar atuando nesse tempo, mas durante 11 anos eu estive no consultório, trabalhando com crianças, adolescentes, enfim. É uma história longa, não quero me delongar nesse assunto, mas estou escrevendo uma coleção. Na verdade, já eram para ter trazido os outros que estão prontos. É uma coletânea de 12 livros pequenos, porque o meu objetivo é que, se você adquirir, você de fato leia, que eu trato sobre os mais diversos assuntos sobre as emoções. Num tempo em que se fala tanto de inteligência emocional e de tantas outras coisas que têm tentado conturbar, bagunçar o pensamento cristão, eu tenho sido desafiada a resgatar as nossas emoções, mas biblicamente falando. É uma psicologia cristã completamente submetida à verdade do Evangelho. Eu trouxe só 2 desses hoje. Um é sobre ansiedade. Eu não sei se você sabe, mas o brasileiro é o indivíduo mais ansioso do mundo. O Brasil ganha em níveis de ansiedade de nações cujo índice de suicídio é muito maior que o nosso. Inclusive, eu estou terminando um livro sobre suicídio e a gente vê que a estatística do Brasil é ainda maior de ansiedade do que em outros países. Então, eu falo um pouco sobre isso aqui, como a Bíblia trata esse assunto, como de forma prática eu posso me livrar, sabendo que eu confio e que eu dependo de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Certamente, se você não é muito ansiosa, você convive com alguém ansioso. Porque nós vivemos uma geração de gente ansiosa. São crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. A ansiedade tem pegado todo mundo. E outra é sobre solidão. As estatísticas dizem que a cada grupo de 100 pessoas, 25 afirmam não ter um amigo confidente.
não ter alguém com quem contar. Enquanto aumentam os números de seguidores nas redes sociais, de amigos no Facebook, a verdade é que nós vivemos uma geração de pessoas isoladas com medo, porque eu não posso confiar, eu não posso ser eu. E isso tem criado uma solidão que tem adoecido, porque Deus te fez para ser alguém de relacionamento. Você pode dizer amém? Então eu trato um pouco sobre esse assunto aqui. Quando você adquire o nosso material, você nos ajuda a sustentar o PROMA, Projeto Mão Amiga, que meu esposo e eu temos há 8 anos ali na cidade de Goiânia, onde a gente cuida hoje de 45 homens dependentes do vício do crack. Pela misericórdia de Deus, a nossa casa é a única do estado que não cobra. Então nós estamos sempre lotados. Dos nossos 45 alunos hoje, 17 são do Ministério de Madureira. Eu estou falando, minha irmã, não é glória a Deus não. Eu estou falando de filho de crente. De gente que entrou no mundo das drogas e que esteve na igreja um dia. Talvez você conheça alguém assim. É só para você saber para onde vai a sua semente. E orar por esse projeto, se você assim se lembrar. E a última coisa que eu vou fazer, você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí, no texto que dá tema a essa festa linda. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15. Eu estou lançando agora uma marca, a marca com o meu nome, Sara Mendes. Se você procurar no Instagram, você vai achar. O meu objetivo o nome da nossa marca é Moda com Propósito. O meu objetivo é fazer com que as mulheres cristãs entendam que eu e o meu guarda-roupa devemos servir ao Senhor. Então, se você entrar lá, você vai saber um pouco mais sobre isso. Por que é moda com propósito? Nós estamos construindo uma casa para cuidar de crianças abandonadas. Eu não sei a realidade de São Paulo, não pesquisei. Mas em Goiânia, são 3 crianças vítimas de estupro por hora. E nós vamos agora, pela graça de Deus, cuidar do crescer. E a nossa moda é com propósito. Você entra lá, fica sabendo de tudo. Sem mais delongas. João, no capítulo 15... a partir do verso 1, intimidade com o Pai. Que tema lindo, mas extremamente passível de exortações, porque a intimidade é um caminho que deve ser construído ainda mais com aquele que é santo, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. João, no capítulo 15, no verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu quero só contextualizar. Isso aqui, Jesus estava perto de ir para o Gólgota, morrer na cruz. E no meio do capítulo 13, um pouquinho antes daqui, ele começa a dar os últimos conselhos para os discípulos. Sabe uma pessoa que padece de uma doença terminal? Quando ela tem a oportunidade, ela começa a reunir a família para dizer o que se deve fazer depois disso. Jesus deixou muitas lições à sombra da cruz. E aqui ainda era esse o contexto. Ele estava pastoreando e direcionando os discípulos sobre como deveria ser a condução da igreja depois que ele morresse na cruz. Então ele estava falando disso. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim. Esse é o versículo que dá tema à nossa festividade. E eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Vamos orar mais uma vez? Pai, queremos mais uma vez te exaltar nessa hora. Bendizer o teu nome, Senhor. Eu quero te adorar por essa igreja, por esse campo, nessa cidade de Jacareí, aqui em São Paulo. Deus, quero te louvar pela vida dos pastores presidentes, de toda a liderança desse lugar. Obrigada pela tua igreja aqui estabelecida, Senhor. E que a tua graça continue sustentando todos os líderes que o Senhor tem chamado para esse numeroso rebanho. Senhor, e a nossa oração nessa hora é um pedido, Pai, que o Senhor continue falando conosco. Bem sei que o Senhor tem falado desde o início dessa festividade, desde quando esse tema foi escolhido. Mas nessa hora em que nós abrimos a Tua palavra para nela meditar, eu quero te pedir, Deus, continua falando conosco.
Deus, nós sabemos que emana poder da tua palavra para exortar, libertar, curar, transformar, encorajar, dar esperança. Eu te peço que o Senhor faça isso, de acordo com a necessidade de cada uma dessas mulheres que o Senhor trouxe aqui. As que estão dentro da igreja, as que estão na tenda, as que vão ouvir essa mensagem depois. Pai, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, Pai. Quanto a mim, eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar essa palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar, minha irmã? Obrigado. Obrigada, querido. Numa pequena cidade do interior, bem menor que essa aqui, Jacareí já é um interior grande. Mas aquela cidade que ainda tem somente uma praça e onde os eventos dela marcam toda a cidade, um grande poeta ia ser recebido e a cidade estava se organizando para isso. Então, contrataram o melhor som, cuidaram de providenciar as melhores formas, o melhor palco. E no dia do show foi lindo, as mulheres usaram as suas melhores roupas, arrumaram as suas crianças, pegaram os seus maridos, os jovens se organizaram e eles foram para a praça porque o evento era maravilhoso. E lá no meio da praça, de fato, o evento superou as expectativas. Aquele poeta trouxe poesias lindíssimas, recitou grandes poetas nacionais, internacionais. O povo ficou emocionado com o que ele declarava. E quando aquele show estava terminando, alguém lá no meio do povo falou: ei, dá para você recitar o Salmo 23? E aí o poeta deu uma olhada e falou: eu posso recitar, mas eu queria que depois que eu recitasse, aquele senhor que está lá na porta viesse aqui e recitasse também. Foram lá, falaram com o senhor, deu tudo certo. E o poeta começou com uma voz eloquente, muito forte, declarando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar por passos verdejantes. E recitou. E todo mundo, ele foi ovacionado, as pessoas se emocionaram. Mas depois veio aquele senhor, com uma voz não tão forte, com uma postura não tão impressionante, mas ele começou a dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz andar por passos verdejantes, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E quando aquele senhor terminou de recitar, a plateia, antes muito eufórica, foi tomada por uma diversidade de sentimentos. Alguns choravam, outros se ajoelhavam, outros gritavam, declaravam seu amor por Cristo. E aí uma pessoa mais curiosa que as outras foi lá no poeta e falou: a gente não está entendendo, vocês recitaram a mesma coisa, mas por que a sua recitação e a dele geraram em nós sentimentos tão distintos, tão diferentes? E aquele poeta então disse: sabe por quê? Porque eu conheço o Salmo, mas esse senhor aí, ele conhece o Deus do Salmo. Querida, você está num congresso de intimidade com o Pai. Nós vivemos a geração mais gospel que jamais existiu na face da terra. Mas ao mesmo tempo, uma geração enfraquecida, que não tem feito muita diferença. Só para você ter uma ideia, as estatísticas dizem que 33,3% do Brasil é crente. Se cada crente ganhasse um por ano, em menos de 2 anos o Brasil todo seria crente. Mas nós não conseguimos isso muitas vezes porque conhecer o Salmo é fácil. Mas a intimidade com o Pai me faz conhecer o Deus dos Salmos. E é nessa perspectiva que eu quero caminhar com você, fazendo um pano de fundo histórico para que você, mulher, entenda a sua responsabilidade nesse processo. Ronnie Munud diz que para o bem ou para o mal, a mulher é o ser mais influente do mundo. E se você é mulher e ocupa o seu papel, você sabe que é mesmo. Uma mulher com TPM faz a casa ficar de TPM. Porque ela está influenciando o tempo todo os filhos, o marido.
Uma mulher transforma o ambiente de trabalho. Uma mulher é capaz de dar um jeitinho nas coisas. Eu fiquei pensando, se essa festividade fosse de homens, eu estava numa situação complicada, porque o meu marido, tadinho, foi tentar arrumar o zíper e ele tem várias características, várias habilidades, mas ele é tão grande, tão forte, ele foi tentar arrumar o zíper, enquanto a Gorete deu uma saidinha, ele quebrou o zíper. Ou seja, né? Porque a mulher é o ser mais influente do mundo. David Titles diz que a moralidade de uma nação está nas mãos da mulher. E é por isso que eu quero voltar com você muito rápido por um tempo histórico, para que você possa identificar na sua vida, no seu momento, no seu contexto, em qual nível de intimidade você anda com o Senhor. E eu quero te lembrar que o desafio não é pensar na outra, porque enquanto você lê a Bíblia, minha irmã, a Bíblia te lê. Você pode dizer amém? E se a Bíblia me lê, e eu percebo que aquilo que Jesus falou é para mim. Ele falou, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai o lavrador. Toda vara que é colocada em mim dá fruto. Ou seja, Deus espera frutos meus e seus. E é severo o que ele diz em seguida. Se você não dá fruto, corta. Mas quem dá mais fruto, ele alimenta mais para que os frutos sejam aumentados. Nós vivemos um tempo chamado pós-modernidade. Você já deve ter ouvido falar disso. É a tal geração do século 21. É um tempo firmado em situações históricas que eu e você precisamos saber. A pós-modernidade passa a valer historicamente a partir de 1989, quando cai na Alemanha o Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim significou muito mais do que um marco. Significou uma queda de ideologias. O povo até então caminhava por ideologias. Surgiu o movimento hippie, surgiu o movimento de Woodstock, movimentos que tinham características que direcionavam o povo para o ideal. Mas quando cai o Muro de Berlim, a história passa a viver a chamada era da geração shopping center, que traz a ideia de uma geração que não quer nada com nada, de uma geração leviana, quando se olha para os valores, quando se olha para as necessidades. E você e eu estamos firmados nessa geração que tem pelo menos 3 características importantes. Primeiro, ela é plural. O que é isso? Nós vemos uma época de uma ausência completa de valores absolutos. Tudo no nosso tempo é relativo. Tudo depende do ponto de vista, do que eu acho, da forma que eu penso. Até a Bíblia. Existem igrejas hoje, nós sabemos disso. Aqui em São Paulo foi fundada uma das maiores igrejas dos pastores homossexuais do Brasil. Por quê? Porque as pessoas acham que elas podem pegar a Bíblia, apagar o que elas não gostam, contextualizar como elas pensam. E tudo tem vivido pluralizado. A nossa geração é uma geração plural. Mas eu quero te lembrar que o nosso Deus é um Deus absoluto. Você pode dizer amém? Jesus disse sobre ele que ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Ele não é uma das verdades, uma hipótese de caminho. A segunda característica da nossa geração é que ela é individualizada. Nunca houve um tempo, nunca, nem na época do iluminismo, que trazia a ideia do homem no centro do mundo, houve uma geração tão ensimesmada como a nossa. Por causa do advento das redes sociais, a mensagem roda de uma forma muito veloz. E aí, talvez hoje, na sua timeline, se você tem redes sociais, você já deve ter visto passar por lá. Tudo o que você precisa para ser feliz está em você. Descarte o que você não consegue. Você pode, você é o sucesso, você consegue, você vai, é você. E as pessoas estão se achando cada vez mais e descartando relacionamentos. Porque a geração é individualizada. Eu quero te lembrar que no meio de uma geração que valoriza o individualismo, o nosso Deus te fez para ser de relacionamentos. Foi por isso que Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou exatamente a dizer Pai Nosso. Ele não nos ensinou a orar Pai Meu. Só pode orar Pai Nosso quem anda com alguém. Você entende isso? Então nós somos plurais, a nossa geração é plural, a nossa geração é individualista, e a nossa geração vive no tempo do secularismo. A ideia de todos os caminhos levam a Deus. Então eu posso ser cristão, eu posso ser gospel, eu posso cantar aleluia, curtir a Aline Barros, gostar dos corinhos de Anderson Freire, ouvir as pregações do Cláudio Duarte na televisão, mas pode deixar, viu Deus, se eu precisar do Senhor eu te chamo. Igreja fora, eu mando a minha vida.
É uma geração que acredita que dá mesmo para servir a Deus na igreja e postar no Instagram uma foto de biquíni colocando hashtag Deus no comando, não é não? Porque Deus é secularizado. E no meio disso, minha irmã, está o processo da terceirização dos papéis da mulher. A mulher no tempo da Bíblia, no tempo do Velho Testamento, na cultura semita, ela não tinha muito valor. Na verdade, o valor dela estava associado ao dinheiro. Porque ela era vendida quando ela ia se casar, o pai dela tinha que pagar um dote para o marido comprá-la, para o marido poder recebê-la, o pai pagava um dote. E depois aquelas mulheres tinham valor dependendo da quantidade de filhos que elas iam gerar. É por isso que mulheres que eram estéreis ficavam apavoradas, porque aí que elas não tinham valores mesmo, que era o caso de Ana, que foi o caso de Sara. E naquela cultura, quando o homem se casava com uma mulher que não podia ter filhos, ele tinha o direito legal de se casar de novo, uma vez que entendisse que aquela mulher não prestava para nada. Porque gerar filhos significava a prosperidade de Deus no lar. E a mulher, quando gerava filhos meninos, esses homens iam obedecer e conhecer os ofícios dos pais. E quando gerava meninas, elas iam aprender a ser mulher em casa. A mulher era coisificada, ela não valia nada. Mas veio Jesus. E se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, você vai entender a importância que o nosso Cristo sempre deu à mulher. Ei, o movimento feminista nunca vai conseguir passar perto da revolução feminista criada pelo próprio Cristo. Jesus amava as mulheres. Jesus se relacionava com elas. Eram elas quem cuidavam e quem mantinham Jesus financeiramente. Foi a elas que Jesus apareceu primeiro depois da sua ressurreição. Foi a elas dado o direito de cuidar do corpo de Cristo. Então nós encontramos um Jesus que amava, valorizava, cuidava de mulheres que ninguém queria saber. Ele se relacionou com a sunamita. Ele deixou Maria lavar os seus pés com as suas lágrimas e enxugar com o seu cabelo. Ele se conversou com a prostituta. Jesus amava as mulheres. E sem sombra de dúvidas, ele fez a maior revolução feminista que a história já contemplou. Mas, entre essa cultura semita que coisificava a mulher e a mulher contemporânea e pós-moderna que nós vivemos, existe um abismo. E sabe qual é o desafio de uma mulher que tem intimidade com o Pai? Resgatar o papel bíblico para o qual Deus designou a minha e a sua história como mulher. Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus trabalha conforme um plano. E o plano dele, revelado nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, vai se cumprir porque ele não muda. A palavra de Deus é imutável, é infalível e é inerrante. Todo o resto muda. Mas a palavra de Deus diz que pode passar céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Há uns 2 meses atrás eu li uma pesquisa da Universidade de Cambridge, uma das melhores universidades que nós temos no mundo. E os médicos ali, depois de 12 anos de pesquisa, chegaram a uma conclusão. Todo ser humano que hoje pisa na face da terra, vai morrer de câncer. Se você não morrer de câncer, é porque você morre de algo antes do câncer. Descobriu-se que há no nosso DNA uma célula alimentada pelo açúcar e por tantas outras coisas, que ela vai aparecer cedo ou tarde. Para acabar de completar, para as ciências humanas, mais especificamente para a psicologia e para a psiquiatria, a depressão hoje não é mais uma questão de se eu vou ter, mas de quando eu vou ter. Para as ciências humanas hoje, todo indivíduo, pelo menos uma vez na vida, vai morrer de depressão. E aí você fala, nossa, pastor, eu vim aqui para ser consolada, você está me assustando. Eu poderia falar mais N pesquisas que poderiam te assombrar, mas sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você lembra quando o ovo, há pouco mais de 5 anos atrás, era um vilão da alimentação? Ninguém podia comer ovo, aumentava o colesterol. Primeiro a gema pode, depois a clara pode. Hoje, quanto mais ovo você comer, mais saudável você é, né? O ovo foi considerado o segundo alimento mais completo em nutrientes do mundo. Ele só perde para o leite materno. E depois do ovo vem o coco. Coco verde? Pode tomar coco, minha irmã.
Coco tem tudo que você precisa. Na casca, na polpa e na água. A água de coco é a única coisa que você pode enfiar na veia no lugar do soro, que dá o mesmo resultado. Sabe o que eu estou dizendo? As ciências humanas erram. A história erra. A medicina falha. A psicologia muda. Mas o nosso Deus, Ele é imutável. Ele é infalível. E Ele é inerrante. É por isso que a única forma de se viver uma vida eficaz como mulher no nosso tempo é resgatar aquilo que Deus me fez para ser. E só pode ser aquilo que Deus te fez para ser quem é íntima do Pai. Existe um abismo entre conhecer o Salmo e conhecer o Deus do Salmo. E é isso que eu quero te convidar a vir comigo depois desse pano de fundo que eu fiz. Há pelo menos 4 passos que você que deseja viver esse tema dessa festa. Sempre que eu sou convidada para uma festividade, eu peço para minha secretária me mandar o tema com uma certa antecedência, porque eu não consigo, não entra na minha cabeça saber que tem uma liderança que pensou num tema, que orou por ele, que entende o que a igreja precisa ouvir e chegar aqui e pregar um sermão pronto. Eu não consigo. Não é que eu tenho nada mas é uma responsabilidade com a liderança da igreja local, porque eu vou embora. Eu vou pregar aqui e vou embora. Mas o seu pastor, a sua líder, ela conhece a sua necessidade. Então o tema de uma festividade não é jogado assim. Então, quando eu olhei esse tema e comecei a meditar nesse versículo, e muito mais esse que dá o principal tema, está em mim. Em outras versões, permanecer em mim. E eu em vós. Para que, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Meu irmão, nós estamos falando de um tema sério, de um tema importante, de um tema extremamente oportuno. E eu quero convidar você a vir comigo, porque certamente você, como eu, inserida nesse fogo cruzado de pós-modernidade, de onda de movimento feminista, de um papel da mulher deturpado, tem algumas dificuldades para ser uma mulher íntima do Pai. Certamente, em muitos momentos, você não consegue permanecer ou estar naquele que permite que você e eu demos frutos. Ei, o livro de João, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, e se você quer começar a ler de uma forma mais intensa, eu quero te encorajar a começar pelo Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta um Jesus muito simples, muito Deus, muito Senhor. Jesus fala muito no Evangelho de João sobre quem é Ele. E aqui ele fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. Ele fala sobre tantas coisas que Ele é. Ele fala que Ele é a luz do mundo. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que a única coisa que Jesus fala que Ele é, e lá na frente Lucas vai falar que você e eu somos, é a luz do mundo. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Mas Lucas diz, vós sois a luz do mundo. Mas escuta uma coisa, que tem tudo a ver com esse texto de João no capítulo 15, no verso 4. Sabe o sol? Se você fez 2º grau, você se lembra que você estudou que o sol é uma estrela. E o sol é uma estrela porque ele tem luz própria, ou seja, ele brilha sozinho, ele não depende de ninguém para brilhar. A lua não é uma estrela. Apesar de brilhar, ela não tem luz própria. A lua só brilha porque ela reflete o brilho do sol. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você e eu somos luz do mundo. Mas nós só podemos ser a luz do mundo se eu reflito o brilho daquele que é e que detém toda a luz. A igreja, você e eu não temos autonomia de brilho. É por isso que Jesus fala aqui de forma tão clara, estai, permanecei em mim, e eu em vós. Ei, minha irmã, como o mundo, como os seus filhos, como o seu casamento, como a sua família, como a sua sogra, como o seu ambiente de trabalho, como a sua igreja, precisam ver Deus brilhando através de você. Mas o brilho só vem com intimidade. É por isso que eu quero te convidar a vir comigo, entendendo pelo menos 4 coisas. Que uma mulher que quer ser íntima do Pai, que não abre mão disso. Que não quer mais só conhecer o Salmo, que quer conhecer o Deus do Salmo. Que não quer mais só ser gospel, mas quer ser discípula.
que quer conhecer aquilo que o Senhor tem para revelar para quem o busca. É para você que eu quero te convidar a entender que existem pelo menos 4 coisas que devem ser observadas. Em primeiro lugar, uma mulher que quer ser íntima do Pai, ela não vive só arrependimento, ela vive regeneração. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso viver não só arrependimento, mas regeneração. Eu vou te explicar. Arrependimento é quando você chora. Regeneração é quando você muda. Arrependimento é a mudança da mente. Regeneração é a mudança do homem. Você já deve ter vivido momentos em que você chorou. Ai, Deus, por que eu fiz isso? Estou tão arrependida, Senhor. Eu não devia ter falado isso da irmã. Eu não devia ter criado essa situação. Eu não devia ter falado isso pro meu marido. Eu não devia ter entrado nessa briga com meu filho. Eu não devia ter praticado isso no meu trabalho. Você até chora, mas se tiver uma oportunidade, faz de novo. É por isso que santidade, intimidade com o Pai, me fala não só de uma mudança na mente, me fala de uma mudança do meu comportamento. Não é só choro, é transformação. Não é só um sofrimento, é uma mudança daquilo que eu sou, é uma mudança daquilo que eu quero fazer. Ei, entende uma coisa que é preciso ser separada: arrependimento e remorso. O arrependimento é definitivo. A palavra de Deus diz que quem se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Ela também diz que Deus não aceita a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Sabe o que é iniquidade? É pecado programado. É eu estar aqui pensando, nossa, a hora que eu chegar em casa eu vou ter que ligar para a irmã para comentar esse negócio aqui que eu vou fazer. Nossa, a hora que eu chegar em casa eu vou falar tanta coisa pro meu marido, porque ele fez isso, fez aquilo. Pecado programado. A palavra de Deus diz que se você faz isso, ele não recebe o seu culto. É por isso que o arrependimento, ele é definitivo. Davi era um homem segundo o coração de... Mesmo sendo péssimo pai, assassino, adúltero e segue relação. Sabe por quê? Porque quando Davi se arrependia, ele dizia coisas como o Salmo 37. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi arrependia e aquele pecado ele não fazia mais. Ei, minha irmã, você vive arrependimento ou você tem vivido regeneração? O arrependimento está ligado com abandono, deixar para trás, não fazer de novo. Ou seja, é um pecado que eu não fico flertando com ele, querendo pegar ele de volta a qualquer momento. Já viu que às vezes a gente flerta com o pecado? Não é uma ideia de deixar fazer, o pecado tem um processo consciente. É como se você tem uma gastrite, o médico fala, olha, você nunca mais vai poder tomar refrigerante. E aí no mesmo dia você vai visitar as irmãs e tem lá o quê? Coca gelada. E aí a pessoa pergunta, e aí, você gosta? Gosto muito. Você quer? Quero. Então vou buscar. Não, não posso. Ué, como assim? Você gosta? Gosto. Você quer? Quero. Vou buscar. Não posso. Você entende isso? O pecado é algo que às vezes a gente gosta. A gente até quer. Mas quem quer intimidade com o Pai, sabe que não pode. Eu preciso me afastar, eu preciso sair longe. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Presta atenção. Não tem como resistir ao diabo sozinho. Só resiste ao diabo quem está sujeito a Deus. Quem obedece a Deus. John MacArthur Jr. diz que a fé madura não questiona, obedece. Já viu gente que quer entender tudo antes de obedecer? Mulher, então, meu irmão. A gente é uma bênção, mas a gente, ao mesmo tempo... Sabia que a gente é o departamento mais difícil de trabalhar na igreja? Muito mais que adolescente, jovem, menino. Os adolescentes fazem uma bagunça, mas na hora que a gente fala, silêncio, cala tudo. A mulher não, ela reclama da cor do vestido, do uniforme, do horário, do calor, do frio. Ela reclama da comida, ela reclama do lugar que ela senta. Ela reclama, segue a relação, vai reclamando. Nós somos todas assim, meu irmão. Não tem ninguém livre, não. Parece que está no DNA.
Mas o nosso Deus é um Deus contra a reclamação. Você pode dizer amém? Está inventando, pastora? Tô não, minha irmã. Sabe quanto tempo era para durar a trajetória do povo entre a saída do Egito até a Canaã, falando geograficamente? 15 dias. Dava para se fazer o percurso da saída do Egito, cruzar o Jordão e chegar na terra que emanava leite e mel, 15 dias. Quanto tempo o povo ficou? 40 anos. Sabe por quê? Deus mandava coluna de fogo para aquecer a noite. Deus mandava nuvem para cobrir o dia. O sapato não estragava. Era maná para o dia, cuidado do dia. Ei, esse negócio do maná é tão lindo. Porque o maná era a provisão diária. Era Deus falando, eu cuido do dia. Como o sábado era um dia que eles guardavam, na sexta-feira, Deus mandava uma porção dupla de maná. Para que no sábado eles pudessem ficar só adorando a Deus, não precisavam nem preocupar com o maná. Deus cuidava dos detalhes. Era o povo que viu Deus abrir o mar. Era o povo que viu Deus dar livramento das pragas do Egito. E o quê? Reclamava. Murmurava. Caía, adorava bezerro de ouro. Deus falou, tá entendendo não? Então o que dá para fazer em 15 dias? Fica aí 40 anos. Ei, minha irmã, não cabe na vida de uma mulher de Deus reclamação. Você pode dizer amém? Uma mulher íntima do Pai, ela é bálsamo na vida das pessoas. Uma mulher íntima do Pai que está vivendo não só arrependimento, mas a generação. Que está vivendo o que o versículo diz, está em mim, se eu estou nele. Aonde eu chego, a presença dele chega. E onde Jesus chegava, se tinha um conflito, esse conflito era resolvido. Se tinha guerra, a paz era promovida. A única pessoa que chegou até Jesus e saiu pior do que chegou foi o jovem rico, por causa do coração dele. A única pessoa. Que a Bíblia diz que ele foi embora triste porque ele era dono de muitas riquezas, depois de Jesus ter falado, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. É uma outra história. Mas é impossível que Jesus esteja num ambiente, milagres não aconteçam. Uma mulher íntima do Pai que está vivendo não só arrependimento, mas a generação, ela abandona aquilo que ela entende, que é confessado biblicamente falando como pecado. O arrependimento é diferente do remorso, porque o remorso é temporário. Só dura um tempo do amuleto. Sabe gente que vive com terrorismo espiritual? Ai meu Deus, se eu fizer isso, será que Deus vai me matar? Ai, se eu fizer isso, será que Deus vai colocar alguma doença na minha família? Ai, se Deus fizer isso, será que... Gente que vive debaixo de um terrorismo espiritual antibíblico. E aí essas pessoas vivem remorso. É uma situação adequada só para não receber uma punição de Deus. Ei, Deus não é Deus de punição. Você pode dizer amém? Ele é Deus de amor. E aquilo que Ele permite que aconteça na sua vida, que você não entende, faz parte de um processo para que você se torne a estatura perfeita dele, que é o cabeça. Mas o remorso é quando eu arrependo só um pouquinho. Eu até reflito, mas eu continuo fazendo aquilo. Ah não, Deus é amor. Ah não, é a graça que me salva. Ah, a graça muda as coisas. Ei, querida, o remorso é um sentimento que não faz com que eu aprenda com o meu erro. E aí eu continuo passando o bastão para a próxima geração do erro. Eu estava vendo aquela menina linda regendo aqui. Não sei se era a mãe dela, quem era. Mas eu até filmei para postar no meu Instagram, porque é tão lindo de ver. Porque o exemplo não é uma das formas de educar, é a única eficaz. Eu vou repetir. Se você é mãe de crianças, entenda isso. O exemplo não é uma das formas de educar, é a única que funciona. Não tem como, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não existe na nossa geração. Criança vê, criança faz. É por isso que a Bíblia diz, ensina no caminho. Não fala o caminho, porque quem ensina o caminho pode somente apontar. Mas quem ensina no caminho precisa estar nele. Quando eu ensino meu filho a se arrepender, a não viver só o remorso, que é o marido da iniquidade. A pessoa que está com pecado programado, ela vive um remorso. Ah, eu não devia fazer, mas não, Deus, me perdoa, viu? Me perdoa de novo. Uma mulher íntima do Pai, ela se arrepende, deixa para alcançar a misericórdia. Ela vive um processo de regeneração. Ela entende que nunca é impossível se encontrar com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. A Bíblia diz que quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Enfim, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Uma mulher íntima do Pai não vive só arrependimento, ela vive
regeneração. Segundo lugar, se você quer ser uma mulher íntima do Pai, é preciso entender que isso requer um contínuo processo de santificação. Você pode repetir comigo? Contínuo processo de santificação? A W. Tozer diz que não existem atalhos para a santidade. Não tem como dormir, acordar e acordar santo. Falar, ai nossa, eu estou sentindo tão santo hoje. Charles Haddon Spurgeon diz que não há orgulho tão perigoso, tão hostil e tão traiçoeiro quanto o orgulho da santidade. Já viu gente que acha que é mais santo que os outros? Por um padrão externo de comportamento? Também não funciona. Porque a santidade é processo. E uma mulher íntima do Pai entende que ser santo não é uma opção, é uma ordem. Jesus disse, sede santos, porque eu sou santo. Jesus também disse, sem santidade ninguém verá a Deus. Uma mulher íntima do Pai, ela entende que além de estar vivendo não só arrependimento, mas regeneração, ela precisa investir no seu processo de santificação em todo o tempo. Ei, eu estou falando de uma santificação holística, que te pega por inteiro. Não adianta ter santidade nas vestes e não ter na língua. Ei, minha irmã, a palavra fofoca na Bíblia, no Velho Testamento, tem a sua melhor tradução por traficante de escândalos. Tiago fala que quem controla a língua é perfeito varão. Eu gosto de falar sobre isso porque nós mulheres, nisso a gente é diferente dos homens. Você já viu que a gente quer achar um defeito na outra? Ou então você quer falar uma coisinha sobre ela porque você tem a mentirosa impressão que falando mal de alguém você se eleva. Ei, não se engane, minha irmã. Quando você fala mal de alguém, você fala mal da classe. Quando você deturpa uma irmã que caiu, alguém que fez algo, quando você passa essa informação para frente, você está descredibilizando a nossa classe, a classe de crentes. É muito sério aquilo que eu faço com a minha língua. Porque Deus, quando cria a mulher no Éden, Deus coloca Adão para dormir. E tem gente que fala, tadinho de Adão, estava lá o cachorro, o minhoca, o gato e a gata, e Adão estava sozinho, Deus viu ele sofrendo, isso é mentira, Adão não sofria, era Éden, não tinha queda ainda, não tinha pecado, Adão não sentia falta de nada. Foi Deus quem olhou e falou, não é bom que o homem esteja só. E aí o único que tem o poder do haja, o único que tem o poder criador, que é o nosso Deus, fala, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus faz a mulher. E a palavra auxiliadora idônea significa apta, capaz e moralmente correta. Sabe o que eu estou te dizendo? Deus fez você para resolver problema e não para criar problemas. A mulher no âmbito da criação foi criada por Deus para resolver problemas e não para criá-los. Nós não temos tempo para falar sobre tudo isso aqui, mas certamente muitos dos problemas que nós administramos ao longo da nossa vida vem daquilo que a gente começou com a nossa língua. Uma coisa que eu falei que eu não devia ter falado. Um comentário que eu fiz que eu não devia ter feito. Algo que eu fiz que afastou a minha amiga de mim. Uma coisa que eu falei que o meu filho não quis seguir o meu exemplo. Algo que eu falei que destruiu o meu casamento. Algo que eu comentei que eu perdi o emprego. É por isso que a santidade que está ligada a uma pessoa íntima é impossível ser íntima de Deus e não ter santidade na língua. Ou não buscar por isso, porque isso é disciplina. Você pode dizer amém? Nós somos mulheres inteligentes. Eu posso escolher não falar. Eu posso escolher não passar para frente. Um grande filósofo chamado Sócrates, uma vez alguém chegou nele e falou, Sócrates, eu quero te contar uma coisa. E ele falou, peraí, antes de você me contar, eu quero que você passe essa informação por 3 filtros. Primeiro, o que você vai me contar é verdade? A pessoa, não sei, eu ouvi falar, vou te contar. Segura aí. O que você vai me contar é bom? A pessoa falou, bom? Ué, não sei, talvez seja bom para você. Não sei se é bom. Tudo bem, você não sabe se é verdade, você não sabe se é bom. Aquilo que você vai me contar valoriza algo? A pessoa falou, de fato não sei. Sócrates falou, se não é verdade, se não valoriza nada. E se você nem sabe se vai ser bom, não me conte.
Quando nós começamos a passar as informações que temos e que queremos contar aos outros pelos filtros, a gente percebe que muita coisa vale a pena não falar. Porque palavra dita é palavra lançada, e palavra é semente. Quer ver uma coisa? Você que é mãe, entenda isso. Satanás não é onisciente. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele não pode ver o que você pensa. Ele não conhece o seu pensamento. Mas a partir do momento que você fala, ele conhece. Quem sabe, muitas de nós temos feridas enormes. Porque lá na sua infância, sua mãe falou algo do tipo: ah, menina, seu casamento vai ser igual ao meu, não vai ser uma droga. Nada que você faz vai prestar. Você é... Por que você não é como a filha da vizinha? E aí depois você vem, anos depois se casa. E na primeira crise que você tem, Satanás traz à sua memória aquilo que você ouviu quando você tinha 7 anos. Lembra que a sua mãe falou que seu casamento ia ser uma droga igual dela? É por isso que é perigoso aquilo que você declara sobre a vida dos seus filhos. Nervosismo, TPM e tantas outras coisas. Não é desculpa para pecar. Porque você está liberando palavras que não tem jeito. Engolir de novo. E aí eu crio uma margem para feridas existenciais que talvez vão demorar uma vida para serem curadas. Cuidado com aquilo que você diz sobre a vida do seu filho. Eu levo esse negócio de Satanás conhecer o que eu falo tão a sério, que tem coisas que eu quero contar para o meu marido e eu não conto com medo dele escutar. Aí eu fico orando: Deus, revela para o Célio, Senhor, eu não quero contar. Ou então eu falo: Satanás, em nome de Jesus, você está proibido de ouvir essa conversa. Aí eu falo. Não existem atalhos para a santidade. Uma mulher íntima de Deus, que quer viver um contínuo processo de santificação, investe no tripé do cristianismo: oração, jejum e leitura bíblica. Quer ser íntima do Pai e viver um processo contínuo de santificação? Ora, jejua e lê Bíblia. Ora, jejua e lê Bíblia. Um sem o outro não rola. Não adianta nada descer à madrugada, orar todo dia, ser a primeira do círculo de oração, se eu não conheço a maior revelação de todas. Sem leitura bíblica, sem conhecer o Deus que se revela a mim. Sabia que as maiores revelações que nós buscamos já estão todas declaradas nas Escrituras? Sem um processo de leitura bíblica, eu nem sei como orar. Porque a Bíblia me direciona que pede não recebe porque pede mal. Ou seja, até como orar, eu preciso conhecer a palavra para que a minha oração seja ouvida. E o jejum não é barganha. O jejum é: ó Deus, eu estou jejuando, hein? O Senhor vai me dar aquela resposta, hein, Senhor? Estou jejuando, o Senhor faz, hein, Deus? Tem gente que acha que manda em Deus, já viu? Eu acho divertido esse povo que tem uma fé robusta. Deus, eu determino. Deus, eu não aceito. Deus, eu declaro. Eu acho que Deus olha lá de cima e fala: ah, coitado. Olha o vaso falando agora. Quem é você para não aceitar uma coisa que eu vou fazer, meu filho? Em Satanás nós só podemos mandar debaixo do sangue de Jesus, amém? No diabo eu posso falar: Satanás, em nome de Jesus, eu rejeito isso que você está fazendo. Satanás, na autoridade do nome de Jesus, eu determino que você saia. Agora em Deus, minha irmã, Deus é livre. Você pode dizer amém? Ninguém pressiona Deus, ninguém põe Deus na parede. Porque nós temos resgatado nesse tempo a soberania de Deus. Tem uma canção que ficou famosa do meu amigo, irmão, Delino Marçal, que fala exatamente isso. Você pode declarar comigo? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Você pode dizer isso para Ele nessa noite? Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será. Mais uma vez,
Vamos dizer isso. Não o adoro pelo que ele faz. Não o adoro. Eu adoro pelo que ele é. Acho que houver. Sim. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Independente da circunstância, Deus é Deus. Ninguém coloca Deus numa caixa, ninguém determina para Deus, ninguém manda nele. É por isso que quando eu vivo um tempo de oração, jejum e leitura bíblica, eu consigo viver esse processo de santificação que me torna mais íntima do Pai. Jejum é fome de Deus. Quando eu jejum, eu estou dizendo: Senhor, eu estou matando a minha carne porque eu quero ouvir a tua voz. Porque quando a carne fica mais fraca, o espírito fica mais forte. E aquilo que você alimenta se fortalece de uma forma muito maior. É por isso que quando eu jejuo, eu mato a minha carne e declaro a minha fome por Deus. Ai, pastor, eu tenho tanto problema de estômago, não posso jejuar porque eu não posso... Faz jejum de celular. Faz jejum de rede social. John Piper fala que uma das funções nas redes sociais vai ser no último dia mostrar que falta de oração e leitura bíblica não foi por falta de tempo. Ei, mulheres íntimas do Pai vivem um contínuo processo de santificação. A santificação só é possível com oração, leitura bíblica e jejum. Oração, leitura bíblica e jejum. Eu te disse em primeiro lugar que quem quer ser mais íntima do Pai não vive só arrependimento, mas vive regeneração. Em segundo lugar, uma mulher mais íntima do Pai vive um constante processo de santificação. Em terceiro lugar, uma mulher que é íntima do Pai, segura aí, minha irmã, tem os seus relacionamentos transformados. Você pode repetir comigo? Eu preciso ter os meus relacionamentos transformados. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Como andam os seus relacionamentos, minha irmã? O seu relacionamento de mãe, de filha, de sogra, de esposa, de serva, de funcionária, de patroa. Como andam os seus relacionamentos? Ai, pastora, você mesmo falou aí que o mundo está solitário, eu me sinto sozinha, porque ninguém está comigo. A palavra de Deus traz uma regra perfeita para relacionar. Assim como quereis que os homens vos tratam, tratai vós. Já experimentou fazer isso? Falar, será que se fosse eu ia gostar de ouvir isso que eu vou falar? Será que se fosse comigo, eu ia gostar dessa atitude? Ei, você que é esposa, experimente fazer isso no seu relacionamento com o seu marido. Será que eu ia gostar de ouvir isso? Será que eu ia gostar que ele fizesse isso comigo? Uma mulher íntima do Pai exala Jesus pelos seus relacionamentos. É gente que dá testemunho, como a mulher de Provérbios 31, lembra? O texto termina dizendo que aquela mulher, ela é elogiada. Ela era elogiada pelos filhos. Os filhos olhavam e falavam, olha, tem muita mulher boa, mas minha mãe é a melhor. Ela era elogiada pelo marido. O marido olhava e falava, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas supera. E o próprio Deus olhava para aquela mulher e falava, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada, dá-lhe do fruto das suas obras e de público a louvarão os seus feitos. Ela era elogiada pelos filhos, ela era elogiada pelo marido, e o próprio Deus a elogiava. Ei, minha irmã, como andam os seus relacionamentos? Ai, pastora, você não conhece meu marido. Não, meu, também os filhos que Deus me deu, o lugar que Ele me pôs, a minha família de origem. É por isso que algumas áreas da filosofia, meu marido está ali com aquela carinha simplesinha, mas ele acumula pelo menos 5 cursos superiores. E ele é formado em filosofia. E via de regra, quando ele está estudando, eu pego algumas coisas para citar nos sermões, porque eu penso que esses filósofos gastaram tanto tempo pensando na vida, então eu não fico pensando muito, eu falo o que eles falaram. E pronto. Mas Jean Paul Sartre faz uma pergunta, o que você fez com aquilo que te fizeram? Porque a gente gosta de ficar na situação de vítima. Nós mulheres, então, quando a gente vai contar a nossa história, a gente quer que o outro já pegue um lenço, você quer até avisar o momento para começar a chorar, você quer pôr uma música de fundo, porque parece que a sua história é a pior do mundo. É mentira, minha irmã.
Uma das coisas que a itinerância me permitiu ver é que sempre vai ter uma história pior do que a outra pior que eu pensei que era pior. Tem gente que já viveu cada coisa. Que nessas pessoas você fala, gente, esses dias nós estávamos pregando numa cidade no interior do estado de Goiás. E nós estávamos sentados na mesa depois do culto, conversando com o pastor, e aí chegou um outro pastor. E esse pastor, sabe aquelas pessoas muito sorridentes? Ele chegou, oi, tudo bem, prazer, né? Começou a falar, vou te mostrar as fotos da comida que eu faço, mostrou um monte de foto. Falou, eu tenho um redário aqui num sítio que eu tenho, lá tem um monte de rede, chama Redário Estrela de Davi, eu quero te convidar para ir lá. E uma pessoa muito feliz, aos meus olhos. E aí o pastor que estava sentado conosco falou, pastor fulano, vai ali e pega um negócio para mim. E ele se retirou, e quando ele se retirou, o pastor falou, Sara, eu pedi para que ele se retirasse, falou para o meu esposo. Para te contar um pouquinho da história desse homem. Esse homem perdeu num prazo de 1 ano os seus 2 filhos adultos. O seu filho morreu vítima de um engano, de uma troca de tiros. Tinha tido um casamento na igreja dele, o filho foi devolver as cadeiras, o lugar onde ele foi devolver as cadeiras era ao lado de um bar, parece, não lembro direito, e aí enganaram e mataram o menino. 8 meses depois, a única outra filha daquele casal, que era concursada, então ela trabalhava, ela andava 20 quilômetros entre o lugar onde eles moravam e o trabalho dela. E ela estava indo de casa, voltando para casa, no fim do expediente, sofreu um acidente e morreu na hora. E aquele homem então enterrou os 2 únicos filhos que ele tinha, num prazo menor do que 1 ano. E eu te confesso que a nossa mente, que trabalha de uma forma muito rápida, na hora eu já senti uma pena dele. Eu nem queria que ele voltasse na mesa, porque eu nem queria conversar com ele mais. Eu estava feliz com o que ele fazia de comida, com a história do redário dele. E a minha cabeça fez uma viagem muito rápida, pensando como seria eu no lugar dele, naquele momento. A realidade de um homem que perdeu os 2 únicos filhos, que ficou sozinho com a esposa e que exalava a graça de Deus. Quando ele chegou, eu falei, pastor Marques, eu estou citando o nome dele aqui, porque Deus nos deu várias outras oportunidades de nos encontrarmos, e eu sempre brinco com ele, eu falo, pastor, o senhor, na minha opinião, é a materialização da graça. Deus é na sua vida, como na vida de pouca gente que eu conheço. Mas a gente vai vendo, e aí eu pensei muito tempo que essa era a pior história que eu tinha ouvido. Mas aí depois andando, escutando o testemunho das irmãs, dentro do consultório, a gente vai percebendo que cada pessoa tem uma história específica. É por isso que eu nem posso julgar a história do outro. Ai, mas você está chorando por causa disso? E também não posso achar que a minha é a pior do universo. Porque a palavra de Deus me promete em 1 Coríntios. Não vos sobreveio provação que não fosse humana. Junto com a provação, Deus providencia o livramento. É promessa dele. É por isso que não dá para ficar acumulado em desculpas. Eu fico pensando se Esther, por exemplo, fosse ficar guardando o passado como desculpa. Esther que foi usada por Deus para libertar o povo, para ser um instrumento de libertação do povo. Esther perdeu os pais, era órfã. Esther perdeu a sua origem. Esther foi criada por um tio. E era tudo bagunçado na vida de Esther. Mas Deus tinha um plano para a história dela. E se colocar na história de vítima não faz com que Deus fique com peninha. Você entende o que eu estou dizendo? Você pode dizer amém. Porque Deus trabalha conforme um plano. A sua vida está nas mãos dele. A sua história é escrita por ele. Nada foge do controle. Tem gente que acha que Deus está aposentadão numa cadeira de balanço, observando o mundo. Não, querido. A palavra de Deus diz em Apocalipse que ele está assentado num alto e sublime trono. E nada, absolutamente nada, foge do controle desse Deus poderoso. É por isso que quando eu sou íntima dele, eu tenho os meus relacionamentos transformados. Eu quero te falar pelo menos algumas coisinhas muito rápidas, que eu já estou caminhando para o final. Se você quer transformar os seus relacionamentos, primeiro, compreenda a inutilidade do orgulho. Querido, conforme você vai vivendo, você vai percebendo que o orgulho não vale para nada. Você pode achar que você é a melhor pessoa do universo. Se orgulhar disso, não resolve nada, porque uma gripe te leva para a cama. Nós não somos nada, não temos nada, não podemos nada. Tudo é dele, tudo é por causa dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele.
Então, se você quer transformar os seus relacionamentos, entenda que o orgulho é inútil. Vai lá e pede perdão, vai lá e refaz, vai lá e recomeça, vai lá e fala, vamos começar de novo. Quando eu guardo isso, eu não provo que eu sou íntima do Pai. Tem um teólogo que fala, deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Você já viu gente que é tão ensimesmado, tão cheio dele, que não consegue rever relacionamentos, pedir desculpa, recomeçar? Essas pessoas são os vaidosos. Mas nós não somos assim, amém, querido? Nós aprendemos com Jesus porque Ele é manso e humilde de coração. E Ele é manso e humilde de... Sabe por que Deus deixou claro que era de coração? Porque a gente tem mania de achar que a humildade está nas vestes. A gente julga uma pessoa pelo jeito que ela... Ah, fulano não é humilde não, olha lá o jeito que ela veste. Olha a bolsa que ela usa. Às vezes você pode ser a mais mal vestida, a que menos tem roupa, mas é que tem um coração mais arrogante. É disso que Jesus fala. Aprende de mim, porque sou manso e humilde de... A humildade é de dentro para... Segunda coisa, se você quer melhorar seus relacionamentos, compreenda a tolice das desculpas. Sabe gente que quer arrumar desculpa para tudo? O pastor chega e fala assim, minha irmã, não era para fazer assim não, minha irmã. É só falar, pastor, me desculpa, da próxima vez eu vou melhorar. Mas ele fala, não, pastor, eu não ia falar isso, não ia fazer assim, mas eu fiz isso por causa do fulano que fez aquilo. E a gente vai dando desculpa para tudo. Se eu quero melhorar os meus relacionamentos por causa da minha intimidade com Deus, eu compreendo que as desculpas são tolices. Outra coisa que se eu quero melhorar os relacionamentos porque eu sou íntima com Deus, eu compreendo, é que a ganância é algo estúpido. Certa vez perguntaram para o Bill Gates, o homem mais rico do mundo, que tanto de dinheiro era necessário para um homem ser feliz. Sabe o que ele disse? Sempre um pouco mais do que ele tem. Que é a ideia da ausência do contentamento, que é contrária à vida que a Escritura diz que você e eu devemos viver. A Bíblia diz, vivei com contentamento, feliz com o que Deus já te deu. Por causa da ganância, os homens brigam, matam e morrem. Essa semana eu estava lendo uma reportagem que me assombrou. Um casal de padrinhos que estava hospedando uma filhada. Matou essa filhada por causa de uma herança de 200 mil reais. Essa menina tinha uma herança, contou para a madrinha. A madrinha, junto com o marido, tramou, simulou um afogamento e matou aquela menina por causa de uma herança. Aquilo que o ser humano é capaz de fazer por dinheiro, você conhece tão bem quanto eu. Se morre alguém e o cara era rico, essa pessoa vai brigar por causa dos milhões. A família briga os irmãos, briga todo mundo. Se era pobre, vai brigar por causa do talher, da vassoura, da colher, do liquidificador. Mas briga. É por isso que, se eu quero ter relacionamentos bem-sucedidos, eu entendo uma coisa, minha irmã. Segura aí. O dinheiro não é neutro. Eu posso ter dinheiro, o dinheiro é neutro, não me provoca nada, mentira! Neutro é aquilo que não... Jesus personifica o dinheiro. Jesus deu nome para ele. O dinheiro para Jesus chama mamon. O jovem rico foi embora triste porque no coração dele reinava mamon. Quando a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ela não está falando de Deus e do diabo. Ela está falando de Deus e do dinheiro. Porque o dinheiro não é neutro. Neutro é aquilo que tanto faz. Eu estou andando na rua, tem um copo descartável. Tanto faz para mim. Eu posso fingir que eu não vi, se eu sou sem educação. Posso pisar nele. Se eu sou mais educado, eu vou pegar para esperar um lixo. Se eu não estou fazendo nada, eu seguro ele, vou rasgando. O copo é neutro. Mas se eu estou andando na rua e de repente aparece uma nota de 100 reais, ela não é tão neutra assim. Esses dias aconteceu com a gente, né, amor? Nasci bem. Nós estávamos assim bem no Rio. E aí a gente chegou no hotel. E quando a gente chegou no hotel... Não, eu preciso contar. A gente tinha acabado de dar uma oferta de todo o dinheiro da carteira, não foi? Todo ele. Pegou tudo e puf. E aí nós chegamos no hotel. E a hora que a gente chegou no hotel, a gente estava andando uma multidão de gente. Sabe quando brilha uma nota de 100 reais? Ela reluziu assim. Brilhou. E é óbvio que a gente pegou, né? Eu peguei e falei, gente, esse 100 reais já é de alguém? Mas você sabe quando é de alguém mesmo, e quando todo mundo fala, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí todo mundo começou, é meu, é meu.
Falei, gente, sério, é 100 reais é de alguém? E aí todo mundo, não é. E o dinheiro naquela hora, ele não é neutro, porque mesmo que se não tivesse ninguém, a nossa atitude seria dar uma pisada, esperar o povo ir embora, ficar ali no lugar, até poder pegar. Porque o dinheiro mexe dentro de nós. Mas quando eu tenho intimidade com o Pai, eu valorizo pessoas antes de coisas, eu entendo que a ganância é estúpida. Porque aquilo que realmente importa, dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Aquilo que é mais importante, não há dinheiro, não há fortuna. Essa semana meu esposo e eu fomos visitar um casal que está morando numa casa que é um palácio. Que tem tudo que você pensar que o dinheiro pode comprar. E vivendo uma crise de tristeza. Que o marido falava, pastor, eu queria pular da janela toda madrugada. A esposa falava, eu estou numa tristeza tão grande que eu não consigo levantar da cama. Porque não adianta nada ter um palácio, mas não ter um lar. Não adianta nada ter o melhor colchão e não ter sono. Então cuidado com aquilo que você valoriza. Cuidado para não sacrificar no altar das coisas importantes aquilo que é urgente. Vou te explicar. Às vezes urgente para você é pagar a conta de luz segunda-feira. Mas importante é escutar o que seu marido está vivendo esse final de semana. Ele precisa de você. Quem sabe urgente para você é dobrar no seu serviço para conseguir trocar a cortina da sua casa. Mas importante mesmo é estruturar o seu filho na infância para que na adolescência não crie um abismo entre você e ele. Pessoas que têm intimidade com o Pai têm os seus relacionamentos transformados e percebem a estupidez da ganância. Em último lugar, eu te disse que quem quer intimidade com o Pai vive arrependimento, não só arrependimento, mas regeneração. Quem quer intimidade com o Pai vive um processo contínuo de santificação. Quem quer intimidade com o Pai tem os seus relacionamentos transformados. Porque entende que o fato de você ser mulher não te faz um tipo diferente de cristã. Mas o fato de você ser cristã, obrigatoriamente faz um tipo diferente de mulher. Em último lugar, se eu tenho intimidade com o Pai, e vivo o versículo 4. Está em mim, porque eu estarei em vós. Eu entendo que viver em intimidade com Deus requer inteligência emocional. Repete comigo, inteligência emocional. Eu não estou falando dos sentimentos estudados pelas ciências humanas, pelos coaches, pela psicologia, pela autoajuda, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma inteligência emocional bíblica, que são os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é uma inteligência emocional que me fala de uma pessoa íntima com Deus. Você entende que o fruto do Espírito, ele sai de uma pessoa que é cheia de Deus. Mas é uma lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Ou seja, para que o Espírito Santo me encha, primeiro eu tenho que me esvaziar de mim. Não tem como o Espírito Santo encher alguém que já está cheio. Para que o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, enfim, habite na minha vida e fale dessa inteligência emocional bíblica. Primeiro eu preciso ter diminuído para que ele cresça. Primeiro eu preciso entender que importa que ele apareça e eu diminua. Porque já não vivo eu mais. Você entendeu isso, minha irmã? A proposta bíblica é uma mudança de olhar. A ideia de quem um dia foi transportado, ou seja, saiu do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E a ideia de transporte, algo que me tira de um lugar e me leva para outro. Quando eu saio do império das trevas e vou para o reino do Filho do amor de Deus, eu tenho uma mudança de olhar. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se eles forem maus, todo o seu corpo habitará em trevas, e que grandes trevas serão. Isso no hebraico tem uma explicação, é traduzida. Que antes de Cristo, nós todos tínhamos um olhar que chama ayah, olhos mesquinhos, olhos que pensam em mim, olhos que querem para mim, olhos que só preocupam comigo. Mas, quando eu passo a habitar no reino do Filho do amor de Deus, eu saio do ayah para o ayah tová, que me fala de olhos misericordiosos. A misericórdia é um atributo incomunicável de Deus, ou seja, é algo que só Deus tem, nós não podemos ter.
mas nós podemos ter um olhar misericordioso. Eu posso olhar para a pessoa e não esperar dela mais do que ela pode me proporcionar, porque eu sou íntima de Deus e eu ajo com inteligência emocional. O Senhor quer trocar os nossos olhos. Você pode dizer amém? Você que está aí na tenda, que está nos ouvindo, minha irmã, essa palavra é para você. O Deus que está aqui dentro é o mesmo que está aí. O Deus que fala aqui é o mesmo que fala aí. A presença que habita aqui é a mesma que habita aí. Porque a igreja não está parada nas quatro paredes. Onde você chega, a igreja é constituída. Então aí onde você está, o Senhor quer falar com você. Você tem equilíbrio emocional, minha irmã. Você vive com inteligência emocional. Ou as pessoas te conhecem como uma mulher desequilibrada. Tem gente que acha lindo falar, eu rodo a baiana mesmo. Se falou, a grama vai escutar 1 quilo. Eu dou um boi para entrar no abrigo, mas uma boiada para não sair. Eu até falei no Corafesp, no mês de março, lá no Braço, sobre isso. Algumas mulheres escondidas atrás da máscara da sinceridade. Não sabe o que é? Eu sou muito sincera, viu? Gente, eu tenho medo de gente sincera, tão grande. Porque às vezes o que você chama de sinceridade é crueldade. Se todo mundo sair por aí sendo sincero, a gente provoca facinho a 3ª Guerra Mundial. Então, se aquilo que eu vou falar não edifica, não faz bem, não é bom, não é porque eu sou super sincera que eu falo. Amém, minha irmã? Isso é inteligência emocional. Mulheres íntimas com o Pai não vivem só arrependimento, mas vivem regeneração. Vivem um contínuo processo de santificação. Mulheres íntimas do Pai têm os seus relacionamentos transformados. Eu sou melhor mãe, melhor esposa, melhor tia, melhor amiga, melhor sogra, melhor serva, enfim. E mulheres íntimas do Pai vivem com uma inteligência emocional bíblica, porque buscam o fruto do Espírito. E eu termino agora, em menos de 3 minutos, te dizendo quais são as coisas práticas que mais são notadas em quem está vivendo essas 4 coisas. Não só arrependimento, mas regeneração, processo contínuo de santificação, relacionamentos transformados e inteligência emocional. Mulheres que estão nesse processo não pegam atalhos. Você pode dizer amém? Nós vivemos na geração do atalho. Venha, faça um curso de 3 dias e saia especialista. Tudo a gente quer atalho porque a gente tem pressa de tudo. Cuidado com os atalhos. A palavra de Deus nos lembra da vida de Jonas. Jonas quis atalhar porque ele não queria obedecer. E quando a gente pega atalho, a gente cai no pragmatismo. Sabe o que é pragmatismo? É fazer o que dá certo no lugar do que é certo. Algumas coisas até dão certo, mas não são certas. Às vezes dá certo passar no sinal vermelho, não multou, não deu nada, mas é errado. Não é certo. Se eu estou íntima de Deus, eu não pego atalhos. Eu não vivo uma vida de curiosidade exacerbada. Você pode falar amém, minha irmã? Você é curiosa? Não precisa responder não. Mas eu quero só te lembrar de Rebeca. Rebeca estava passando um problema difícil no casamento com Isaac. E o texto de Gênesis diz que Rebeca ouvia a conversa do marido dela atrás da porta. E em uma dessas conversas que ela ouviu atrás da porta, ela ouviu ele falando que ia dar o direito de primogenitura para Esaú. E como ela tinha um filho preferido fazendo tudo errado, ela chega em Jacó e fala, seu pai vai dar o direito de primogenitura para Esaú. Então você vai lá, faz isso, isso e isso, que eu vou organizar para que você seja o beneficiado e não o seu irmão. Nós conhecemos o resto da história. Rebeca morreu sem nunca mais ver seu filho voltar da casa do seu irmão Labão. Rebeca fez tudo errado. Mas sabe o que é o mais grave? Esaú, que ficou muito bravo com essa situação, deu origem a um povo chamado Edomita. Os homens responsáveis pela crucificação de Jesus, milhares de anos depois, centenas de gerações depois, eram originados, eram descendentes desse povo edomita. O que eu estou te contando é que a sua curiosidade, o pecado de uma curiosidade, de querer saber o que não me convém, de querer conhecer o que não deve ser revelado, pode ser pago gerações depois da minha. Eu passo, mas o mal que eu fiz, ele perpetua por muito tempo. Cuidado, não pegue atalhos. Não seja demasiadamente curiosa. Não haja precipitadamente.
como a precipitação nos traz problemas. Como a precipitação nos faz fazer coisas que, se a gente tivesse pensado mais um pouco, a gente não ia fazer. Sabe o que eu acho lindo na Bíblia? Quando Maria ficou grávida de José, quando Maria ficou grávida de Jesus, Maria era noiva de José. E fica pensando na situação, minha irmã. Maria chegar para José e falar: José, sabe o que é? Eu estou grávida. Maria era virgem. Uma mulher que adulterava naquele tempo, o homem tinha o direito de um apedrejamento público daquela mulher. José podia, se ele quisesse, apedrejar Maria. E ele ia falar: tá grávida, Maria? Como assim? Nunca toquei em você. De quem é o filho? É do Espírito Santo. Simples, né? Ler parece simples, mas não foi simples, não. José era humano. Maria, apesar de ser a mais bem-aventurada entre as mulheres, era humana. Mas sabe o que é lindo? A Bíblia diz que José não gritou, não foi apedrejar. A palavra de Deus diz que José ponderou. Ele não agiu de forma precipitada. E sabe o que aconteceu enquanto ele ponderava? Deus enviou um anjo para falar com ele. E o anjo acalmou José, falou: José, fica tranquilo. Aquele que está sendo gerado no ventre da sua filha, da sua esposa, da sua noiva, é obra do meu Espírito. Fica tranquilo. Rei, enquanto você pondera, Deus se revela a você. Não haja precipitadamente. Uma mulher íntima do Pai busca a Deus para decidir. Consulta Ele para saber o que fazer. Espera a resposta para tomar decisão. Não haja precipitadamente. Feche seus olhos em nome de Jesus, minha irmã. Eu quero te convidar em segundos fazer uma viagem dentro de você. Aristóteles diz que a vida sem ser analisada não vale a pena ser vivida. A Bíblia investe um livro todo falando da importância da autoanálise. Olhar para mim, que é o livro de Eclesiastes. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai encontrar Deus falando o tempo todo sobre como você deve olhar para você e perceber como você está vivendo. E eu quero te dar essa oportunidade agora em minutos. E trazer para você mesma a resposta. Você tem vivido uma vida de intimidade com o Pai? Você tem estado nele e ele em você? Você tem brilhado não porque você tem brilho próprio, mas é porque o brilho dele é revestido em você? Quem sabe você está como aquele poeta. A festa era para você, as pessoas te aplaudem. Mas apesar de conhecer o Salmo, você não tem conhecido o Deus do Salmo. E aí o Senhor quer se revelar a você nessa festividade. Ele te trouxe aqui para dizer que você é importante, que Ele não abre mão de você, que você é filha amada do Pai, que você é princesa do Senhor, que Ele se preocupa com os detalhes da sua história, que Ele tem o controle da sua vida, que a sua família é dele, os seus filhos são dele, o seu casamento é dele, que Ele conhece a lágrima que você derrama, que Ele sabe a angústia da sua alma, a doença emocional, que Ele sabe se você não tem dormido, as noites de insônia que você tem passado. Mas Ele quer que você faça a sua parte. Minha irmã, Deus age no âmbito do sobrenatural e do impossível. Mas o natural e o possível é você quem tem que fazer. Intimidade com o Pai requer não só arrependimento, mas regeneração. Intimidade com o Pai requer um processo contínuo de santificação. Intimidade com o Pai requer relacionamentos transformados. Intimidade com o Pai requer inteligência emocional. E tudo isso sendo vivido de uma forma prática, não pegando atalhos, não agindo de forma precipitada e não sendo demasiadamente curiosa, porque eu preciso cuidar da minha história, da minha vida e do meu legado. Minha irmã, eu quero orar por você que precisa sair daqui mais íntimo do Pai. Eu quero orar por você que entende que não dá para viver uma vida sem intimidade com aquele que é o dono dela. E não tem como andar sozinho. Quem sabe você já tentou tudo, já bateu em tantas portas, já fez campanha, já buscou ajuda, já tentou aconselhamento. E o Senhor está te dizendo: ei,
esteja em mim. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que é enxertado em mim, ele dá fruto, e esses frutos vão permanecer. E às vezes o que Deus está te esperando para te dar aquilo que você almeja, o que você deseja, para realizar o seu sonho, para abençoar a sua história, para curar a sua doença, é intimidade com Ele. É uma busca constante por santificação, por regeneração, por refletir através dos relacionamentos, por ter uma inteligência emocional que é bíblica. Eu quero orar por você que, irmã, veja bem, isso não é mais um apelo. Eu não vim aqui falar de emoção, porque o Senhor nos convida a viver um evangelho racional. Eu entendo, então eu creio, porque é impossível crer sem pensar. É por isso que eu fiz essa exposição, para que você pudesse entender, pensar enquanto eu dizia, para que você tivesse condições de decidir. Talvez você opte por não ser mais íntima de Deus. Ah não, esse negócio é íntimo, dá muito trabalho, o preço é muito alto, e é mesmo. Tudo bem, se não é o seu momento, você pode permanecer aí quietinho como você está. Mas eu quero orar por você que não abre mão de viver mais íntima do Pai, de refleti-lo, porque você não abre mão do céu. Você tem esperança do céu, você entende que você é cidadão de lá. Você precisa refletir Deus no seu casamento, na restauração dele. Você precisa refletir Deus na vida do seu filho, para que ele abandone a vida que ele está levando. Você precisa refletir Deus no seu ambiente de trabalho, para que o seu patrão seja curado. Você precisa refletir Deus na vida da sua mãe, da sua tia, da sua amiga, da sua irmã. Você que não abre mão de sair daqui mais íntimo desse Deus, se dispondo a fazer a sua parte, se coloque de pé no seu lugar, que eu quero orar com você.